Jesus ao ponto de dizer: quem és tu para dizer que é a luz do mundo? Quem és tu que testifica de ti mesmo? E começar a indagar, a questionar com Jesus. E muitas das vezes na minha e na tua vida é dessa maneira. Por todas essas sexta-feiras que nós estamos passando aqui, o Senhor tem ministrado aos nossos corações de uma forma maravilhosa, tremenda. E Deus tem falado de muitas formas, de várias maneiras conosco. E é interessante que o foco de Jesus para as nossas vidas é o único foco. É nos libertar, é fazer com que nós venhamos ser livres de todo esse peso que o mundo nos apresenta, de toda essa pressão do mundo, de tentações da nossa carne. E Jesus trazia um discurso sobre os fariseus, de quem era ele. E o que chamou a minha atenção foi o versículo 38, que ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava falando a respeito do não crente, que ele vive no pecado, ele é totalmente entregue à tentação da carne, entregue totalmente a fazer as coisas de Satanás. E Jesus estava explicando isso para os fariseus. Mas ele também disse a respeito dos fiéis, daqueles que se entregam para ele, que tinha algo diferente. Ele falou: verdadeiramente sereis livres. O que Jesus estava querendo dizer? Que quando nós servimos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, há uma diferença. Nós temos uma autoridade, nós temos um poder que vem do céu, nós temos, louvado a Deus, uma ferramenta, uma arma para nós destronarmos as ações de Satanás contra mim e contra a tua vida. Mas eu não entendo isso, pastor, que o senhor está falando. Jesus está falando do Espírito Santo. Jesus está falando de uma força maior, sobrenatural, algo espiritual. E o que o Senhor está querendo dizer no começo deste culto é que se nós andarmos segundo o Espírito Santo, não tem como Satanás nos tentar. Ou seja, ele tenta sim, mas não consegue nos vencer. Porque o homem e a mulher, guiado pelo Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, quando ele falava nesse versículo, ele consegue, a Bíblia diz que o homem que processa a Deus, ele consegue processar e como se fosse comprovar, porque ele está regenerado, ele anda segundo o Espírito Santo. Ou seja, vem a tentação, é o que Jesus está falando. A tentação vai vir, Satanás sempre ele vai se opor contra a minha e contra a tua vida, principalmente quando nós estamos querendo buscar algo, louvado seja Deus de Deus. Porque aquele que tem buscado as coisas do mundo, ele não se preocupa, ele não está nem aí. Mas nós, como já foi dito, um dia como esse, de sexta-feira, é o dia primordial para Satanás fazer todos os trabalhos, encruzilhadas, trabalhos de feitiçarias e magias. É este dia que é marcado para que ele venha fazer trabalhos contra as vidas, contra o ser humano. E nós muitas das vezes somos tão inocentes ao ponto de acreditar que ele só vai contra uma pessoa que chega até o centro de macumba e pede para fazer um trabalho contra uma pessoa que o feriu ou que te magoou, uma pessoa que fez mal para ele. E não é nada disso. Sim, tem essas pessoas, mas Satanás sempre ele tem se oposto contra mim e contra a tua vida. Não precisa chegar um adepto até um centro de macumba. Eu falo de experiência própria. Meu pai, muitos anos, ele teve centro de macumba no fundo da nossa casa. E eu percebia que era uma guerra tremenda. Não precisava ninguém lá chamar o pai de santo, falar com o meu pai, era o meu pai e a minha avó para fazer um trabalho. Se não fosse ninguém, eles já estavam incumbidos a fazer lá a feitiçaria. E a feitiçaria sempre é feita, entenda o que Deus está falando, por um motivo. E nós que somos o povo de Deus, nós que procuramos ter uma vida regrada, uma vida santificada, porque é isso que Jesus está falando. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Se eu e você acreditar, se eu e você confiar, se eu e você crer nesta palavra, louvado seja Deus, porque esta palavra está dizendo: ei, a libertação minha e tua, a cura minha e tua não vem de outro lugar a não ser através de Jesus. Era isso que Jesus estava falando para os fariseus: não vai adiantar vocês acreditarem no seu pai que é Abraão, porque para vocês o teu pai é Abraão. Não vai adiantar vocês confiar nas leis mosaicas que Moisés deixou. Jesus já estava sendo bem claro para os fariseus, e nesta noite ele está deixando bem claro para mim e para a tua vida: não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra estratégia, não tem outra forma a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. A tua libertação, a tua cura, a tua direção, seja o que for que você tem buscado, é somente através de Jesus. Não tem outra forma. Quer o homem, quer a mulher acreditar que ainda consiga achar um outro jeito, mas não tem. Ele mesmo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. A palavra verdadeiramente é uma palavra muito forte, e que muitas das vezes nós não damos crédito para essa palavra, verdadeiramente. Quando Jesus falava verdadeiramente sereis livres, ele estava falando: quando eu entrar na tua vida, tudo vai ser mudado. O Senhor está dando a prova, ele está afirmando: verdadeiramente sereis livres. Não é uma palavra de engano, não é uma palavra de um jogo lançado uma sorte, não. Jesus tinha certeza do que estava falando. E nesta noite o Senhor nos convida, já no começo deste culto, para nós nos entregarmos a este Jesus. Pastor, o Senhor está fazendo um apelo? Não. A entrega verdadeiramente tem que ser dentro do teu íntimo, do teu coração. Não adianta você se apresentar exteriormente. Esta semana nós passamos uma experiência, não vou citar nomes porque não é para expor, mas para os irmãos poderem entender o que Deus tem feito, louvado seja Deus, dentro desta igreja, o que Deus tem feito através, no meio das nossas vidas, que o Senhor tem realmente cada dia provado que Ele é vivo, real e verdadeiro. E muitas das vezes nós, louvado seja Deus, nós nos posicionamos de uma forma religiosa, criamos um tabu nas nossas vidas, criamos como se fosse um amuleto para andarmos para cima e para baixo. Não é só em objetos, mas é dentro do nosso sentimento, dentro do nosso coração. E cogitamos e colocamos como se fosse uma cartilha dentro do nosso sentimento, que tem que ser dessa maneira, e que dessa maneira eu creio que eu vou ter uma proteção, e que se eu fizer desse jeito, eu tenho certeza que Deus ele está comigo. E essa semana estamos aqui fazendo a obra de Deus. E Deus ele começava a falar com a nossa vida no dia da consagração de quarta-feira. E para a glória de Deus, a pastora ministrava uma palavra tremenda. E Deus começou a ministrar no meu coração. E Deus chegou ao ponto de dizer: eu fiz de tudo já. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. O que eu posso fazer mais por vocês? Eu já fiz de tudo. Eu não sei mais o que fazer. E Deus estava falando a respeito, louvado seja Deus, da vinha. E a vinha representava o povo de Israel. O que eu posso fazer mais para vós? Eu já fiz de tudo. E quando eu cheguei até aquele lagar de uva, Deus falando, quando eu cheguei sobre aquele terreno, sobre aquela plantação, sobre aquele lagar de uva, crendo, acreditando que eu ia ter uvas, que eram uvas boas, frutos bons, quando eu chego sobre aquele lagar, Deus falando, através de Isaías, eu encontro uvas bravas. É o povo de Israel. Pastor, eu não estou entendendo. E o Senhor hoje vai te libertar. É nessa área. Por que uvas bravas? Porque estamos dentro da igreja anos e anos e vivemos com tabus, com amuletos, com manias e costumes dentro do nosso coração. E muitas das vezes temos cargos, muitas das vezes somos obreiros, muitas das vezes temos anos e anos de evangelho,
e não somos libertos. Não somos. Para, pastor. O senhor está falando da carne. Não estou. Não estou. E Deus nos deu uma experiência essa semana. E quando nós estávamos orando aqui, a igreja estava em obra. Ferro para um lado, ferramenta para o outro. Aí é onde que Jesus entra. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, pode estar de qual maneira que for, não precisa estar o cenário montado. Se você estiver andando em espírito, não te importa o local, não te importa, louvado seja Deus, quem esteja do seu lado, não te importa nada. Quando andamos em espírito, nós temos um contato com Deus automático, 24 horas por dia. Satanás, ele nos tenta, mas ele não pode nos pegar, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Que a igreja hoje venha entender de uma vez por todas. Se nós vivemos uma vida espiritual tão somente dentro desse cenáculo, dentro desse algo montado que é esta igreja de alvenaria, e quando nós sairmos da porta e vindo para lá, esquecemos do Espírito Santo de Deus, Satanás, ele vai tomar posse da minha, da tua vida e vai nos torturar. Quando damos legalidade para o amuleto, para o tabu, o que é isso? Então estávamos aqui na consagração e começamos a orar para pessoas, e para a glória de Deus o Senhor começou a me dar uma revelação e mostrar, e de repente o Senhor mostrava um objeto dessa pessoa, o corpo, mostrava a casa, e eu falava: Deus, o que é isso? A pastora está aí, está de prova. E eu falava: filho, existe isso, isso e aquilo. Se for mentira, foi assim ou não foi, pastor? Se for mentira, pode falar. Isso que o senhor está falando, pastor, eu falei assim para ele: na sua bicicleta, você tem um terço pendurado, no teu corpo, você tem uma cruz. Falei outra palavra, mas foi isso. E dentro da sua casa, aqui nós estávamos bem aqui. Eu estou entrando dentro da tua casa, do lado esquerdo tem uma prateleira e tem um boneco assim, assim, assim. Pois a pessoa saiu, foi embora, depois de um tempo voltou. Voltou com a sua bicicleta. Primeiro aqui no meio já, ele sacou a chave dele e mostrou o crucifixo. E assim aconteceu. Vivendo um tabu. Estabeleceu aquilo. E muitas vezes nós achamos que, olha o que o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração. Muitas das vezes uma simples correntinha, tornozeleira, pulseira, é um tabu que você coloca na tua vida. Um anel. Pastor, mas o senhor é radical? Não, não estou sendo radical. Eu estou dizendo que o homem e a mulher que anda em espírito discerne todas as coisas e de nada é discernido. Se uma simples correntinha, pulseira ou tornozeleira, o Espírito Santo de Deus te mostrar algo e dizer que é para tirar, ele sabe por quê. E muitas vezes nós temos essa mania, esse costume, colocamos esse tabu na nossa vida e dizemos todos os dias nós usamos aquilo. E muitas vezes, infelizmente, Satanás usa aquele objeto para estar nos torturando. Quem acredita nisso, Deus? Quem acredita nisso? Isso não é uma brincadeira. E Deus, ele fez a obra e operou nessa quarta-feira. Glória a Deus, aleluia. E desde quarta-feira o Espírito Santo de Deus tem ministrado isso na minha vida. A palavra que a pastora trouxe. E aí o Espírito Santo de Deus me levou a esse versículo 36 do capítulo 8 e ligou uma coisa com a outra. Por que o povo de Israel está no lagar?
Entra no Espírito, igreja. Por que o povo de Israel está num campo fértil? Por que o povo de Israel está plantando na sua vinha? Vou ser agora mais detalhado. Por que nós, o povo da Monte Moriá, estamos vindo todos os dias no culto? Estamos honrando ao nosso Deus, fazemos hora extra dentro da nossa casa, dobramos o nosso joelho dentro da nossa casa, porque isso é hora extra, porque essa é a realidade. Foi a revelação que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. O crente, quando ele faz dentro da igreja, ele está no ponto certo, e quando ele vai fazer em casa, já é hora extra. Olha, Jesus, eu orei na igreja, agora eu estou aqui, dobrando o joelho na minha casa, viu? Olha, Jesus, agora eu estou jejuando. E para você ter uma vida constante no Espírito Santo de Deus, você tem que fazer isso constante na tua vida também. Não é como hora extra, é desejar, é almejar, é ter prazer, satisfação. Sabe por quê? Porque isso vai ser bom, não. Vou ser bem claro assim, não para Jesus, vai ser bom para a minha e para a tua vida, aquilo que Jesus vai fazer. E estamos vivendo isso dentro da vinha do Senhor, as igrejas. Colocamos tantos tabus e amuletos dentro do nosso coração. Estamos servindo ao Senhor anos e anos dentro da igreja, e muitas vezes estamos tendo essas situações, não conseguimos nos livrar disso. Eu gostaria muito que o tempo não dá, mas eu gostaria muito de se aprofundar nisso, de muitas coisas. Vou falar só um pouquinho para toda a igreja. Vocês sabiam que tem desenhos animados, que colocamos nossos filhos na frente da televisão, porque ele fica mais calmo? Fica mesmo. Mas tem muitos desenhos animados que são diabólicos. Vocês sabiam disso? Já não pode mais seu filho. Pastor, mas qual que é o desenho que é diabólico? Pede para o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar. Então nós vivemos, vocês notam que nós vivemos diariamente tabus e mais tabus nas nossas vidas. Colocamos dentro da nossa casa, colocamos como uma educação para os nossos filhos, colocamos como uma rotina para as nossas vidas. E nem todas essas coisas o Senhor está operando. E nós entramos nessa campanha de 7 dias, 7 sexta-feiras de libertação, porque reconhecemos, a primeira coisa, reconhecemos, quando o pastor veio falar comigo, falei com ela, nós reconhecemos que a nossa igreja evangélica Monte Moriá, o que ela precisa não é a chave de carro, o que ela precisa não é a sua casa própria, o que ela precisa não é o dinheiro no bolso, o que ela precisa, louvado a Deus, e eu vou ser mais ousado em dizer, porque eu gosto de ser assim. No exato momento que estamos vivendo aqui nesse ministério, foi o que o Espírito Santo de Deus fez, nós reconhecemos. O que ela precisa não é nem mesmo o amor, amar o seu próximo. Isso tem que ter sim, não estou pegando heresia, mas acabamos de constatar que a igreja evangélica Monte Moriá, ela está precisando de libertação, porque o homem e a mulher, se ele não for liberto, ele não consegue amar o teu próximo. O homem e a mulher, se ele não for liberto, ele não consegue amar o teu Deus acima de todas as coisas. O homem e a mulher, se não for liberto, não consegue nem mesmo fazer um culto racional digno do Deus que você serve. Não adianta, porque não vamos conseguir amar o nosso próprio, porque não somos libertos, porque Satanás ele sempre vai estar invadindo os nossos sentimentos para que nós não consigamos amar o nosso próximo. Entende o que Deus está falando? Então muitas das vezes nós entramos em situações, entramos numa batalha do mundo espiritual, que a Bíblia diz, olha, amar o teu próximo como a ti mesmo, e amar o teu Deus acima de todas as coisas, mas muitas vezes você ainda não é liberto. Como você vai conseguir seguir esses 2 mandamentos que Jesus deixou? Não tem como. Precisamos ser livres totalmente,
dos nossos costumes, daquilo que nós se prendemos achando que é uma proteção a mais, achando que é uma estratégia do Espírito Santo de Deus para você obter uma segurança. Jesus já falou: verdadeiramente sereis livres. O Senhor está falando: se apoie em mim, se entregue a mim, fique em mim, esteja em mim, porque assim verdadeiramente sereis livres. Amém, Deus? Louvado seja Deus. Aqui está uma mesa, todo mundo percebeu? Quem quiser colocar a chave de casa, de carro, documento. No final nós oramos, e o Senhor tem respondido também a respeito dessa mesa. Só que não é uma brincadeira. O Senhor, através dessas orações, tem respondido, já respondeu. E domingo, agora eu vou contar um testemunho tremendo da parte de Deus. O que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher, quando se entrega totalmente para o Senhor. E antes, louvado seja Deus, passamos por um processo. Qual é esse processo, Senhor? Ô pastor, processo da miséria, da pobreza? Não. Passamos um processo de libertação, de cura. Eu passei. Porque muitas vezes, quando a pessoa está passando por dificuldade, por necessidade, passando por alguma prova, temos que ter uma visão espiritual. Porque quando Deus ele permite que você comece a ser provado, não é porque Ele é carrasco, jamais. Não é porque Ele não te ama, também não. É porque Ele quer fazer uma libertação, Ele quer fazer uma limpeza, Ele quer fazer uma cura dentro de ti. E o ouro é uma pedra preta. Para você ver ela brilhando como este anel, precisa entrar no fogo para ser purificado. E o purificado daquela pedrinha de preta de ouro não é a palavra purificação, sabe o que é? Libertação daquela cor preta. E é assim que Deus faz na minha e na tua vida. E este mês que começou, este mês, dia 1º, o Senhor fez algo maravilhoso. Eu vou deixar os irmãos ansiosos, porque eu só quero contar no domingo do que Deus tem feito na minha vida. Tremendo. Amanhã eu vou na casa da pastora, porque para ela, o pastor, não vou contar de antemão, e a pastora, mas a igreja vai saber o que Deus está fazendo dentro dessa igreja. Não é só para a vida do pastor, para a vida de todos. E muitas das vezes, igreja, o Senhor ainda está falando, louvado seja Deus, o eleitor ainda não chegou, e todos sabem que este culto de sexta-feira não é um culto de ficar dando oportunidade, porque nós estamos numa batalha espiritual. Ah, pastor, só o Senhor que tem a direção do Espírito Santo, meu filho. Queira você acreditar ou não, eu procuro, principalmente no dia de sexta-feira, me resguardar o dia todo, me revestir do poder de Deus, porque eu sei que o negócio não é brincadeira. Para você saber uma coisa, sexta-feira passada, sem brincadeira nenhuma, pastor, pode perguntar para mim. Quando eu pus o pé dentro da minha casa, eu cheguei até o sofá, eu desmontei. E a Bruna falava, vamos fazer. Eu falei para ela assim, eu não consigo nem levantar do sofá. Minhas pernas estão mole, estou pesado. E eu louvo o nome do Senhor, sabe por quê? Porque toda a carga dos que estavam sexta-feira veio para mim. Eu tenho certeza que todos saíram livres. Passou simplesmente somente uma cama, um sono. No outro dia o Senhor me restaurou. Mas para você entender o que é algo espiritual. Então de que adianta o pastor fazer todo o cenário direitinho no culto de sexta-feira? Olha, agora a oportunidade do grupo de louvor, do grupo de ensino, não. É algo que é para ser dessa maneira. Não é algo para ser diferente. É para se conscientizar o que nós vivemos no nosso dia a dia. A batalha espiritual que nós vivemos. Mas eu tenho certeza que após essas 7 sexta-feiras, igreja, na minha vida eu já tenho tido resposta. Outras vidas aí também eu já me contaram ter resposta. Na primeira sexta-feira, no domingo, o Senhor já nos deu resposta. E se você ler até a última sexta-feira, que é a 7ª,
pode ter certeza, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Verdadeiramente, naquilo que você tem lutado, naquilo que Satanás tem te assolado, naquilo que tem sido tortura para a tua vida. Oh Espírito de Deus, seja casamento, seja família, seja sentimental, seja profissional, seja saúde, seja qual for a área, o Senhor está falando no meu coração agora. Verdadeiramente sereis livres. Porque nós não estamos brincando de ser crente. Nós quisemos entrar nesta guerra. Nós sabíamos no que nós estamos mexendo. Mas no nome de Jesus, Satanás ele está destronado pelo poder do nome de Jesus. Precisa crer, acreditar. Então as sextas-feiras são dessa maneira. Porque a libertação ela vem pelo ouvir. É isso que a Bíblia diz? E ouvir a palavra de Deus. Nós vamos combater Satanás com a palavra, sempre com a palavra. Imagina Jesus depois de 40 dias, foi levado pelo Espírito. O teu pai levou para o deserto, com fome. Ele não disse que ele estava com sede, com fome. Um homem debilitado, carnal, como eu e você, 40 dias. E ainda o teu pai, através do teu Espírito, leva para o deserto. Falou assim: agora é o vestibular seu, Jesus. E de repente Satanás se apresenta para ele e diz: você não é filho do Deus vivo? Pega esta pedra. Você que está neste momento com fome, o Senhor está falando isso. Você que agora exatamente está debilitado o teu corpo e sabe que precisa de um alimento sólido para o seu corpo fortalecer. É assim que Satanás faz com as nossas vidas. Sempre quando precisamos de algo, sempre quando estamos necessitados de alguma coisa, ele fala: olha, traz o seu passado em primeiro lugar. Diz: olha, lembra quando você estava daquele jeito? Vai até lá, porque você vai ter um êxito. Faz aquilo. Jesus ele vai te entender, porque você está passando pela necessidade. Você está passando por uma tortura, por exemplo. O seu casamento não está, louvado seja Deus, um casamento abençoado, um casamento de testemunho, não está. E aí Satanás vem e lança sobre a tua face: ó, melhor você trocar de mulher. Se separa, escolhe uma direitinho lá na igreja, que é mulher de Deus. Bem na hora da tortura. Ele não vai ficar lançando isso para você na hora que você está no beijo, na hora que você está tendo sua relação com a sua mulher à noite. Não vai lançar isso. Não vai. Ele nunca vai fazer isso. Libertação, Deus. Recebe aí para a tua vida. Na hora que você está de bondade, na hora que você está sorrindo, na hora que você está dando um beijo na boca dela ou dele. Não vai. Mas na hora que, louvado seja Deus, você está, aleluia, quando está tendo um contrito, é a hora que ele vai falar assim: agora é a hora. Olha o motivo que eu estou te dando. Separa dela. A igreja não vai falar nada. A pastora não vai falar nada. A sociedade não vai falar nada, porque teve um motivo aí, ó. Eu estou te dando um motivo. E aí é onde ele tem destruído famílias. Mas se apoiar em mim, verdadeiramente sereis livres. É esperar. Se apoiar é esperar, é acreditar. Porque o Senhor está, nós estamos num processo de libertação. Nós estamos lançados na fornalha de fogo. E quando está ali o Ourives olhando, enquanto aquela pepita toda não ficar brilhando como esse anel, ela não vai sair de dentro daquela fornalha. Assim é a minha e a tua vida. Vai acabar a campanha de libertação de 7 dias, mas não pode parar por aí, tem que continuar. E se o Senhor Jesus olhar para a pepita que é a minha e a tua vida dentro da fornalha, e ainda tiver ainda algum pedacinho preto, ainda vai continuar o processo de libertação na minha e na tua vida. As coisas ainda não vão melhorar, as coisas ainda não vão mudar. Quando o Senhor te libertar totalmente, quando o Senhor olhar dentro do teu coração e perceber que você está liberto, que você está purificado, é o momento que Ele vai entregar a tua bênção e a tua vitória. Amém, Deus? Louvado seja o nome do Senhor.
convidar a irmã Neide para louvar o hino. Em nome de Jesus, pode preparar o louvor. Aleluia, glória a Deus. Tenha certeza no teu coração, igreja. No final deste culto, nós vamos orar para todos. Todo mundo vem para frente, nós vamos orar. E lança aquilo que tem te atormentado, aquilo que tem te torturado. E nós temos, pela misericórdia, para a glória do nome do Senhor, nós temos buscado a Deus para nós vermos resultado, porque não adianta também não ter resultado, fazer uma campanha e não ver nada acontecer. Precisa ter. E o Senhor, Ele se responsabiliza por quem Ele chama. Louvado seja Deus. Ele se responsabiliza. Eu sou falho, pecador, mas no momento que Ele chamou, Ele vai nos revestir de poder para que nós possamos fazer a obra de Deus. Mas isso não depende só de mim, Deus, depende de vós também. Crer, acreditar, depositar a tua fé, confiar nisso que está acontecendo hoje, e com certeza você será curado